agenda? Eu acho que era mais ou menos por isso. Aham. Porque a família começou a pressionar muito pra gente casar. Aham. E aí, como ele já trabalhava na Serra da Piedade, se eu casasse com ele, eu teria que me mudar pra Caeté. E eu acho que eu não estava pronta para isso ainda, né? Eu arrumei meu primeiro emprego com 16 anos. Então eu estava trabalhando lá em Belo Horizonte. Eu acho que eu ia ter que largar minha vida já que eu estava começando a engrenar lá para poder vir para cá. Eu acho que isso me assustou um pouco na época, sabe? Aí eu não quis. Aí eu terminei mas terminamos numa boa assim, tal. Passamos um período grande afastado, né? Ele constituiu família, eu também. E aí depois, em 2014, a gente se reencontrou pelas redes sociais, porque eu já tinha vindo aqui em Caeté algumas vezes, tinha até ido na casa dele, levar minha mãe para visitar a mãe dele, que elas amigas, muito amigas as duas. Aí a gente nunca que encontrava, quando eu vim aqui, nunca que ele estava em casa, sabe? Aí encontramos pelas redes sociais, por causa de Clara Luz e o Poeta, o primeiro livro dele, né? Ele conversando com uma outra prima minha sobre o livro, aí me chamou a atenção, aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele. E aí a gente começou a conversar, e aí foi como se a gente não tivesse se separado. Eu estava separada, ele também. Então o amor só, né? ele só adormeceu durante um tempo. Né? E aí a gente se reencontrou e ficou junto até ele alçar voos mais altos. Eu percebi que você, ainda até pouco tempo, você vendia alguns exemplares, ficaram, né? A intenção os direitos são seus agora? Sim. Dos livros? Ele deixou escrito, né? Passando os direitos autorais para mim. Tanto dos que ele já publicou, como de todo o material que ele tem ainda inédito. Então é possível ainda que tenha outros lançamentos? Tem um livro de contos pronto. Sim. Esse ele deixou pronto, até com prefácio já. Então, assim, a qualquer momento aí eu devo lançar. Tem nome esse livro? Tem. Deixa eu lembrar. Histórias de alguns. Eu não vou lembrar. Então ele tem 4 livros publicados, não é isso? 5 livros publicados. Mais esse aí que pode ser que venha. E as redes sociais também, você movimenta nas redes sociais dele, né? Então, isso aí eu preciso explicar um pouquinho. O que acontece? Mauro enfrentou, né, a luta contra um câncer desde 2018. E uma luta foi muito pesada, porque quando ele descobriu o câncer, ele já descobriu em estágio 4 e com metástase óssea. Então foi uma luta assim muito pesada. E durante todo esse período dessa luta, ele foi me pedindo, me preparando e conversando muito comigo e falando: olha, não deixe meu legado morrer, continua, né, com os meus livros, com minhas obras. Ele compartilhava comigo todos os escritos dele. Então, assim, além do arquivo original, eu tenho isso tudo salvo também. Então, foi um pedido dele. Então, em 2020, quando ele já estava melhor um pouco, aí no final de 2020 ele passou por alguns problemas pessoais que deixou ele muito, muito para baixo. Aí ele teve uma recidiva, que fala. As células... regeneraram? Regenerar não, elas ativaram de novo, né? E aí ele teve que voltar a fazer o tratamento de uma forma mais intensiva. Aí ele pegou e deixou escrito.
Sabe? É porque você chegou a casar com ele? Sim, nós casamos. Ah, sim. Não, porque eu ia perguntar se você se teve alguma movimentação, porque ele tem um filho, né? Sim. A respeito dessas obras de arte, se ele conta direitos autorais, super tranquilo. Não, assim. porque o Gabriel é muito tranquilo, ele estava aqui, né, no dia, né, do falecimento de Mauro. Ele tinha chegado na segunda-feira, Mauro faleceu na quarta. Parece até que Mauro estava esperando realmente ele chegar, né, para se despedir. E Mauro estava consciente, Mauro falou, já tinha falado isso com ele outras vezes também. E não é assim a área de Gabriel, então assim, ele não... Mas então você vai continua então e vai continuar movimentando as redes sociais dele, provavelmente um site, e as obras também vão continuar sendo comercializadas, né? Isso, ele me deixou, né, como contato herdeiro do Facebook, do Instagram. Eu já administrava, porque eu já era administradora das páginas. Você é tipo uma assessora de comunicação? Eu já fazia esse papel. Então, eu decidi que eu não ia transformar a conta dele do Facebook num memorial, que é o que geralmente as pessoas fazem depois que a pessoa morre. Por quê? Se você transforma num memorial, fica tudo lá salvo, mas aí você não pode publicar mais nada. Ah, é? Você só consegue ter a página lá com as coisas salvas. Entendi. Essa informação eu não sabia, não. Entendeu? Então, para você continuar publicando, divulgando as obras, então você tem que manter como... Tem que manter a conta como perfil normal, ativo. Entendi. Então, conversando com várias pessoas, né, assim, mais próximas, igual a Malu Aires, né, que é cantora e prefaciadora de O Soldado Errante também. Eu falei assim, então não vou transformar no memorial, vou deixar a conta ativa, e aí a gente vai movimentando dessa maneira que eu descobri que não... Para preservar também, sabe? Para as pessoas não se sentirem incomodadas. Tem um morto publicando. Exato. Por isso que é bom esse bate-papo da gente, para também esclarecer. Aí, o que eu faço? Eu geralmente publico na conta dele, mas assino a publicação. Sim. Entendeu? Então, Ana Cláudia Brandão, né? Isso. Aí eu assino a publicação. E no Instagram, eu geralmente se eu publico no perfil dele, eu me coloco como... Aqui, mas tem uma coisa, é o seguinte, teve uma publicação que eu confundi se era texto dele ou seu. Qual? Uma publicação que eu tava lendo lá. Porque você publica coisa sua também, não, né? Texto seu? Você dele, escreve, não. Você escreve também, né? Escrevo. Sim. Então, só para concluir, essa questão, no dele, você só publica coisa dele. Publico coisa dele. Informativo assinado por você. Mas você escreve também, não escreve? Escrevo. Então é isso, porque eu já li coisa sua. Então eu devo estar confundindo, então. Porque coisa sua você publica na sua página, né? Na minha página. Sim. Então tudo que for publicado na página dele, poema, texto, é dele. É escrito dele. E se eu publico, por exemplo, igual essa campanha que eu tô fazendo, né? Da rifa e de outras coisas de venda de livro e tal. Às vezes eu costumo colocar um poema meu, mas aí eu assino que o poema é meu. Como é que o pessoal enxergou isso e está aceitando essa questão? Então, aí eu tive essa preocupação. Falei assim, primeiro eu fiquei um tempo sem publicar. Na linha do tempo dele. Porque já existia uma quantidade de exemplar na sua casa, ou você imprimiu uma nova tiragem? Não, eu já tinha os exemplares. Sim. Deixa eu só encerrar essa questão das redes, para ficar bem claro para as pessoas. Eu demorei um tempo grande para publicar, para fazer publicação no perfil dele por ele. Eu publicava e marcava o perfil dele. Entendi. Aí eu fiquei matutando, falei assim, e as pessoas que não são minhas amigas? Né? Às vezes são deles, né? Elas não vão ter acesso. Mas ficava pensando assim, vai ser muito estranho publicar
as pessoas começarem a ver publicação de um morto, de uma pessoa que está morta. É um tema muito delicado. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer desta maneira. Eu publico por ele, assino, entendeu? E as pessoas aceitaram bem. Ah, sim, que bom. Sabe? Aí algumas pessoas até que não eram minhas amigas, mas eram amigas dele, acabaram me mandando mas o bom também de desse bate-papo é isso, que ele está formalizando. Porque você não chegou a fazer nenhum comunicado, não chegou a fazer? Não, em vídeo. Não, em vídeo não, só escrito. Ah, sim. Só escrito e saiu no jornal Opinião também. E eu falo assim, esse comunicado no sentido que ele permitiu que você fizesse isso. Sim, que eu sou a detentora dos direitos autorais. Isso aí facilita até você negociar com a editora, né? Sim, tanto que agora vai sair a segunda edição de Voltei Formiga, já comigo assinando o contrato. Ah, sim. Entendeu? E Gabriel junto abrindo mão dos direitos autorais. Entendi. E essa questão também dos textos que ele deixou, né? Texto inacabado é a coisa mais complexa que existe para ser publicado. Porque a pessoa já não está em vida. Então, como que você vai concluir uma ideia para a pessoa? Então, esses textos, como que você imagina isso? Por exemplo, esse livro já estava editado? Esse livro... o novo já estava editado? Esse de contos, ele está pronto. Ele deixou ele prontinho. Ah, sim. Porque eu imagino que muitas coisas inacabadas, dificilmente vai ser difícil publicar, né? Porque se tiver uma dúvida, como é que você vai publicar uma dúvida? Como você vai concluir para ele? Depende. Né? Aí não seria eu publicar para ele, aí seria uma publicação conjunta. Aí ele teria escrito uma parte e eu Sim, entendi. Posso até dar continuidade para finalizar, e aí sim, quem escreveu? Mauro Brandão em memória e Ana Cláudia Brandão. Porque eu não tenho como terminar um livro que ele começou e não assumir que sou eu que estou escrevendo, né? E aí você perguntou se eu escrevo também. Então, peraí, para concluir essa parte do Mauro Brandão, tudo que tinha de falar foi falado? Tem alguma coisa mais que você quer falar? Não, que fiquem atentos às redes sociais dele, né? Que a gente vai estar lançando segunda edição de Voltei Formiga em breve. Eu também vou lançar a terceira edição de Na Solidão do Outro. E o novo livro tem previsão? E o novo livro, eu quero lançar este ano ainda. 2023, né? Mas eu acho que vai ser no segundo semestre. Ah, beleza. Primeiro semestre, Voltei Formiga, segunda edição, e terceira edição de Na Solidão do Outro. Ah, ok. Então a gente concluiu essa questão do assunto, que é bom dar essa pincelada, falar tudo que a gente falar. Aí temos em estoque, né? Clara Luz Poeta, O Soldado Errante, Poema Mistérios do Amor e da Guerra. Ok. E o CD da Banda de Clara. Tem um CD também que nós esquecemos também, né? Agora sobre você. Sim. Você já se titula como escritora? Então... Ou ainda está na fase ainda de eu já tive... construção de identidade, assim, então? Não, eu sempre escrevi. Por isso que eu acho que é a facilidade para mim de escrever projeto para edital. Entendeu? Porque eu tenho facilidade em contar uma história. E quando você participa de um edital com um projeto, nada mais é do que você vendendo uma ideia, né? Você está vendendo uma ideia ali para a pessoa. Então, você tem que escrever o projeto muito bem escrito. E eu me acostumei a escrever projeto escrevendo primeiro literatura, né? Foi um gancho que eu peguei da literatura que eu levei para a carreira profissional. Mas contos, poemas, história, o que é? Eu escrevo de tudo. O que, por exemplo? Então, eu já tive poemas publicados em antologias, sim. né? Já tenho bastante crônica lá. Crônica sobre o quê?
Dia a dia. Dia a dia? Aham. Tem a história de quando eu quebrei meu dedinho do pé, sabe? Legal. Aí tem a história também de quando eu passei um perrengue para voltar para Caeté, com um problema que deu com ônibus. Então, assim, coisas do dia a dia. E aqui, você escreve muito tempo. Sim. O seu convívio com o Mauro e a literatura dele influenciou na sua também? Ou não? Ah, com certeza. Ah, sim. A minha na dele, a dele na minha, a influência ali foi mútua. Tanto que cada escrito que ele fazia, antes de ir para a gráfica, para a editora, né? Eu lia tudo. A gente trocava figurinha. Você se aventurou já em algum romance, de escrever alguma coisa? Eu tô com um escrito em construção. É mesmo? Quantas páginas já? Tem metade de um livro, mais ou menos? Ah, já tem. Já tem. Previsão? Não quero correr, não. Não. Eu primeiro... É um objetivo sem prazo, né? Sem pressa, né? E sem preocupação. Eu costumo falar que tem até um escrito meu assim, que os meus escritos não carecem de avaliação, sabe? Eu escrevo porque eu gosto. Não é porque eu quero ser escritora e vou fazer de tudo. Mas você arquiva só em meio digital ou você imprime? Não, por enquanto tá só no meio digital. Mas é um perigo isso, tá? É um perigo ser só digital, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu até falo, né? Com a minha família o seguinte: eu escrevo muito também, mas tudo eu imprimo. Porque se eu morrer, né? Lógico que ninguém quer morrer antes dos 100 anos, né? Se eu morrer lá, tenho impresso, porque geralmente quando a pessoa morre e só tem coisa digital, morre ela e o meio digital, porque quase ninguém tem a senha. Mas eu já fiz também, já deixei minha filha como minha contato herdeiro. Sim. Ela já tem a senha. Ninguém gosta de falar de morte, mas é bom falar. Eu acredito o seguinte: quanto mais você fala da morte, menos ela vem atrás de você. Entendeu? É isso. Eu sou muito tranquila com relação à morte também, sabe? Que eu já falei, ela vai chegar para todos nós. E que bom, né? Para mim a coisa mais justa que existe no mundo é a morte. Ela vai chegar. Mas quando ela chegar... você pode ser pobre, rico, baixo, alto, feio, bonito, você vai embora, tá? Isso é a coisa mais justa que existe no mundo. Pobre, o mesmo rico que tá andando com jatinho de milhões, e o camarada que tá deitado na beirada do meio-fio, com fome, também vai. Isso é muito bom, viu, gente? Então, aguarde a sua. Eu costumo falar assim que vai chegar para todo mundo, mas quando ela chegar para mim, ela vai me abater em pleno voo, cara. É mesmo? Por quê, Antônio? Porque eu sou assim, entendeu? Sou assim, intensa. Mas isso é bom, hein? Isso é bom. Isso é ótimo. Pra mim, principalmente, é ótimo. Aqui, uma deixa aqui. Eu escrevo crônicas e críticas de filme. Eu percebo que ultimamente está tendo muito filme falando de morte. Gato de Botas. Gato de Botas é muito bom, tá, pessoal? Vocês assistam. Gato de Botas, um monte de filme que eu assisti ultimamente, eu até esqueci os nomes. Tudo falando de morte. Eu acredito que muito por influência da pandemia. A pandemia, ela te fez rever alguma coisa e ela fez você escrever, inclusive, alguma coisa a respeito de morte, alguma coisa assim? Não. Eu passei... Livros também, tá? Muito livro aí que tá sendo lançado falando desse tema. Eu passei um período muito grande sem escrever. É mesmo? Mas por que falta inspiração? Por causa da doença de morte. Ah, sim. Eu não tinha vontade de escrever. Sabe por quê? Hoje eu reflito e imagino que tenha sido por conta disso. Eu queria viver com ele o maior tempo possível. Então, pra mim, se eu parasse para escrever, era um tempo que eu não estava com ele. Entendi. Hoje eu encaro dessa maneira. Antes eu achava que eu estava sem inspiração, mas não era. Porque nós vivemos assim o período, né, da doença dele da melhor maneira que a gente pôde.
e o mais junto possível. Entendeu? Então, não, porque das vezes que eu estive com o Mauro para entrevistá-lo, você sempre estava presente. Só aqui que a gente gravou aqui, que você não estava presente. Porque eu tinha um compromisso. E dá para você ver a conexão entre vocês, isso é muito bom, né? Então, assim, eu fiquei um período grande sem escrever, mas em 2017... 2016, 17, 18, eu tenho muita coisa que eu escrevi. Muita coisa. Aí agora eu voltei, né? E eu voltei, acho que muito por conta da passagem de Mauro. E eu acho que é uma forma de eu encarar o luto. Então eu tenho falado e escrito muito sobre a morte. Porque eu acho que é uma maneira de passar pelo luto, né? E aí, quando você fala isso, eu observo que na pandemia a gente convivia com muitas mortes diariamente. Então, talvez, por isso, o crescimento de livros e de filmes, né, falando sobre esse tema. Que às vezes a pessoa passou por uma perda e a forma que ela está encontrando de vivenciar o luto, de passar pelo luto, tirar o que tem para fora. Escrevendo. Gente, a gente está chegando ao final de mais um bate-papo aqui. Hoje tem a Ana Cláudia. Muitíssimo obrigado, Ana Cláudia. Algo mais que eu falei, que a gente não abordou, que você queira falar, fique à vontade. Eu quero só fechar essa parte cultural e turística. Ah, sim, vamos falar então. Gente, tem muito edital aberto. Muito edital que abre todos os anos. Pessoal, você compartilha nas suas redes sociais? Eu não compartilho os editais, mas eu tô sempre colocando assim, gente, vamos dar uma olhadinha, mas entra no site da Secult MG. Ana Cláudia, faça-nos esse favor, compartilhe conosco, e geralmente é para você, o pessoal não tem esse tino de ir atrás desse tipo de informação, né? É uma informação que como tá ligada à política, as pessoas tendem a achar, tá ligado com política, então não vou correr atrás. Compartilhe conosco. Isso. Inclusive, qual que é a sua rede social? Então, no Instagram eu tô com Cacau 21 12 71. E no Facebook, Ana Cláudia Brandão. E canal no YouTube, vai fazer não, Ana Cláudia? Então, eu tenho um canal no YouTube que é o Não Movimento. Pode pegar, eu autorizo você pegar uma parte dessas imagens aqui, coloca no seu canal lá, alguns melhores momentos. Eu assim, ainda tenho essa também. Preocupação do canal do YouTube de Mauro. Então, mas tem esse corte também, pega depois uns cortes, põe lá, movimenta. Eu tô assim, é muita rede para administrar, entendeu? Eu ainda não dou conta, por quê? Porque sou eu sozinha. Eu não tenho uma empresa que faça isso por mim, né? Então, além da rede de Mauro, a minha, Facebook, Instagram, WhatsApp, porque hoje é um meio de divulgação também, né? Tem as páginas, tem a página Clara Luz Poeta, tem a página Na Solidão do Outro. Então, assim, é muita coisa para uma pessoa só administrar. Com certeza, né? Com certeza. Então, por enquanto, eu ainda não tô pensando em movimentar o meu canal, não. Sabe? Eu acho que eu vou trabalhar com o que já está em movimento. Mas sobre os editais? Então, voltando aos editais. Por eu ser produtora cultural, coordenadora e assessora de projetos, eu tenho acesso a muitos editais. Então, o que eu sugiro a você? Você tem um projeto aí na sua casa ou na sua cabeça ainda. Às vezes nem transcreveu ainda, está na cabeça. Procura alguém nessa área, mostra seu projeto, né? Peça orientação e coloque os projetos nos editais. A Anglo mesmo, a Parcerias Sustentáveis, ela tem investimento todos os anos, né? A Secult também, MG, né? Que é a Secretaria de Cultura aqui de Minas Gerais.
ela libera edital sempre, né? E aí tenta fazer para quem é aqui de Caeté, voltado para Caeté, sabe? Vamos movimentar a cidade culturalmente, turisticamente, porque eu acho isso muito importante para ter melhora da qualidade de vida, né? O aumento da renda das famílias, né? E, consequentemente, evitar ficar dependente das mineradoras. Então, eu acho isso importante. Então, eu acho que é esse o recado aí que eu deixo. E estou à disposição para orientar as pessoas também com relação aos projetos, com relação aos editais. Só me procurar lá nas redes que a gente... Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Com certeza a gente vai ter outros bate-papos, tá? Então tá é isso, bom. pessoal. Se inscreva no canal. Hoje aqui, Ana Cláudia Brandão. Muita satisfação, muito obrigado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha e comenta aí embaixo o que achou. Muitíssimo obrigado, Ana Cláudia. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.